ter o privilégio de escutar o Alex Malfini. Creio que alguns conhecem, ele já frequentou algumas vezes essa igreja aqui. Hoje é nosso colega de trabalho lá na União. Seja bem-vindo, que Deus o use mais uma vez essa noite. Amém. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês. De fato, estive algumas vezes aqui nessa igreja, talvez algum tempo, talvez outros não foram tantas assim. Tive a oportunidade de trabalhar um ano aqui na Associação Central Paranaense, porém eu morava lá do outro lado da cidade, então eu frequentava a igreja do Boqueirão, a mesma que eu frequento ainda hoje. Então eu tive a oportunidade de estar aqui numa Semana Santa, se alguns lembram, a gente fez aqui com a associação, estive pregando aqui também, e em outros momentos aqui que nós estivemos em algum programa junto à associação. Mas é muito bom estar aqui. Tem aqui pessoas especiais, pessoas que a gente já conviveu juntos, e o melhor lugar que você poderia estar nessa noite é aqui na casa de Deus. Depois de um dia, quem sabe, de descanso, ou então de trabalho para alguns, o descanso em casa no domingo nem sempre é descanso, né? A gente sempre aproveita para fazer aquilo que não conseguiu fazer durante a semana. Mas eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 19. Deixa sua Bíblia aberta aí. Livro de Lucas, capítulo 19. Deixa eu perguntar aqui, quantas visitas nós temos nessa noite? Quem não é membro aqui da Igreja Adventista do Vista Alegre e está nos visitando hoje, quem sabe pela primeira vez, ou então está vindo nos programas aí dos 10 dias de oração? Posso ver as mãos? Temos visitas? Olha, seja bem-vindo aqui então. Quem está pertinho aqui da irmã, dê lá um abraço nela. Amém, já é de casa. Mas seja bem-vinda novamente. É muito bom que você veio aqui. É muito bom tê-lo aqui conosco. Com a Bíblia aberta nesse livro, feche seus olhos, nós vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, nós chegamos no momento de abrir a Tua Palavra, de poder estudar, entender a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Por isso nós te pedimos que nos dê sabedoria, nos dê entendimento para que possamos ouvir a Tua voz. Cuide da nossa família, em nome de Jesus. Amém. O que você faria se hoje fosse a sua oportunidade de salvação? Se hoje fosse a sua última chance? O que você faria? Qual seria a sua atitude se Jesus voltasse hoje? Todos nós sabemos que Jesus irá voltar, mas não sabemos o dia, não sabemos a hora. Mas se alguém dissesse para você, hoje Jesus vai voltar e é a sua última chance, qual seria a sua reação? Muitos dariam tudo para saber quando isso vai acontecer, para que estivesse então ainda mais preparado. O que você faria se hoje fosse a sua última chance? O Império Romano dominava o mundo nos dias de Jesus. E a estratégia para manter o mundo dominado era muito simples. Eles pagavam muito bem os soldados. E os soldados então cometiam atrocidades, conseguiam controlar o povo e eles dominavam o mundo. Mas para pagar os soldados eles precisavam de recursos, precisavam de dinheiro. E qual então era a estratégia para que o Império Romano conseguisse manter de fato esse império? Eles escolhiam, para manter então esse arsenal de guerra e pagar o salário dos soldados, eles criaram um plano bem interessante. Eles escolhiam pessoas conhecidas da sociedade, pessoas assim as mais conhecidas ali da comunidade. E eles pegavam essas pessoas e convidavam agora para um posto bem interessante. E eles então chegavam para essas pessoas e começavam a dizer o seguinte: olha, você vai vir para cá, você vai cobrar os impostos então da população e você vai receber uma comissão daquilo que você cobrar. Os tais cobradores de impostos eram chamados de publicanos. Você já ouviu essa história e você conhece bem. Eles eram odiados pelo seu povo, porque além de cobrar o que era devido, cobravam o que era indevido e ainda recebiam a comissão. Ou seja, eles cobravam imposto e cobravam mais do imposto. E as pessoas então odiavam eles. Os soldados do Império Romano sabiam disso, mas eles não se preocupavam. Por quê? O dinheiro entrava e conseguiam então manter o poder. 15 dias antes de Jesus morrer na cruz, Jesus ele estava indo para Jerusalém e ele então agora passa pela cidade de Jericó. 15 dias antes, leia comigo Lucas 19 e o verso 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Se você buscar
buscar aí na sua Bíblia, o capítulo antes, versos antes ali em cima, você vê então a cura do cego de Jericó. Jesus ele está entrando na cidade e ele já faz ali então o milagre, cura aquele cego, a história é muito conhecida. Jesus então está entrando na cidade. No jornalear, já ao entardecer de seu ministério, Jesus ele chega a Jericó. Jericó era uma cidade muito bonita. Ela ficava próxima ao Rio Jordão, ali também próximo ao Monte das Oliveiras, do lado oriental. Era uma cidade conhecida pelas palmeiras, pelos rios bonitos que haviam ali. Era uma cidade também muito famosa pelos viajantes. Por ser um ponto estratégico do caminho para Jerusalém, muitas pessoas decidiam passar por Jericó. E por ter então essa cidade importante na rota, ali havia um posto de fiscalização. Pensa comigo aqui uma cidade brasileira que poderíamos dizer assim, quem sabe até Curitiba, onde nós temos aqui um polo político, né? Ou então Brasília, mais ou menos assim funcionava Jericó. E por ter então muitos fiscais, havia ali espécie de um sindicato, muitos cobradores de impostos, porque ali era passada de todo mundo, eles então tinham um posto de fiscalização. 15 dias antes de sua morte na cruz, Jesus ele chegou a Jericó. Ele chegou ainda talvez de dia, pensando em parar, pedir ali um alojamento, um hotel, passar ali quem sabe a noite para seguir viagem. Mas algo interessante, essa foi a única vez que você vai encontrar na sua Bíblia que Jesus ele esteve na cidade de Jericó. Era a única oportunidade de salvação para essa cidade. Para muitas das pessoas que moravam naquela cidade ou que passavam pela cidade, talvez aquela fosse a sua última chance. Você não vai encontrar mais nenhum relato que Jesus ele esteve na cidade de Jericó. Quase todos os moradores estavam curiosos para ver Jesus. Afinal de contas, Jesus ele era um homem contestado, era um homem admirado pelas pessoas. Por onde Jesus passava em seu ministério, ele trazia consigo muitas pessoas. Muitas pessoas tinham interesse em seguir Jesus, sim, pelo que ele era. Mas muitas pessoas também seguiam a Jesus apenas porque a multidão estava seguindo. A multidão dos sem convicção não sabia exatamente o que estavam fazendo, mas estavam seguindo Jesus. 15 dias depois desse episódio, estariam lá, junto com as pessoas, gritando: crucificam-o, crucificam-o. Ainda hoje, Jesus, ele continua passando. Ele passa na sua casa, ele passa aqui na igreja, ele passa na cidade. Jesus passa ainda hoje nos lares. Ele que te convidou para estar aqui na igreja. E muitas pessoas, ainda hoje, não percebem por que estão seguindo a Jesus. Seguir a Jesus é muito fácil, de longe, mas comprometer-se com Jesus, isso é mais difícil. Mas a pergunta é, por que Jesus foi a Jericó? Jesus foi a Jericó porque ele passa ainda hoje em todas as cidades, e no dia do juízo final estará relatado no livro da vida e da história que Jesus ele esteve na cidade de Jericó. O texto continua dizendo que Jesus ele ia passando. Talvez você esteja sendo levado a pensar nesse momento que a sua vida não tem assim muito sentido. Talvez você esteja sendo levado hoje, aqui na igreja, a pensar que você já foi longe demais, que você já cometeu aí muita coisa errada a ponto de que Jesus ele não pode me alcançar. Talvez o teu coração esteja dizendo isso nessa noite. Mas lá nessa cidade, em Jericó, morava um homem chamado Zaqueu. Ele era o chefe dos fiscais. Irmãos, se ele era o chefe dos fiscais, certamente Zaqueu ele era o mais corrupto, ele era o mais injusto, ele se destacava naquilo que ele fazia, e certamente ele era o mais corrupto. Zaqueu era a injustiça e a corrupção em pessoa. Ele também havia ido longe demais, e o dinheiro havia corrompido o coração dele. Quando João Batista esteve pregando às margens do Rio Jordão, Zaqueu ele esteve lá para ouvir. E naquele momento João Batista pregou um sermão forte, persuasivo, de arrependimento, e ali brotou então a semente no coração de Zaqueu. Zaqueu ele cresceu dentro da igreja. O Espírito de profecia conta que Zaqueu foi uma daquelas pessoas que conheceram a verdade. Talvez Zaqueu foi uma daquelas pessoas que estão ou estiveram dentro da igreja, mas sem conhecer o Deus da igreja. Será que você já se sentiu assim em algum momento? Ou será que você conhece alguma pessoa que
está nessa situação. Algumas pessoas, assim como Zaqueu, pensam que vão ter de largar muita coisa para ficar perto de Jesus. Enxergam a entrega a Jesus como se fosse a perda demais. Eu vou ter que deixar o meu emprego, eu vou ter que deixar agora a faculdade, eu vou ter que deixar a minha família. Será que é muita coisa que eu vou ter que deixar para seguir a Jesus? Talvez você esteja pensando assim também nessa noite. Para Deus não existe caso perdido. Não existe coração mais duro que Deus não possa transformar. A maior manifestação do poder de Deus é quando Ele tem que trabalhar no coração. E quando o poder de Deus age na vida de pessoas, grandes pecadores se tornam grandes cristãos, grandes orgulhosos se transformam em grandes e humildes servos de Deus. Zaqueu agora decide ter um encontro com Jesus. E do verso 2 ao verso 6, nós vemos que Zaqueu ele decide sair da zona de conforto e ele então vai ter um encontro com o Mestre. Acompanha a leitura. Capítulo 19, verso 2 a 6. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. E então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Aquela era a última chance de Zaqueu. Zaqueu sabia que aquela era a sua última chance. E ele então agora decide sair às ruas para encontrar com o Mestre. E de repente ele percebe que as ruas já estão tomadas, muitas pessoas estão ali seguindo a Jesus, e ele não consegue então visualmente ver a Jesus, e ele então decide ir à frente. E ele sabia que aquele caminho Jesus ia passar. Um homem que estava acostumado com a multidão, não podia ver a Jesus justamente por causa da multidão. E ele então sobe numa árvore. E quando eu fico imaginando a história, Jesus passando com aquelas pessoas, quem sabe algumas pessoas à frente, Jesus decide parar agora, as pessoas à frente não observam, continuam andando, as de trás começam a se amontoar, sem saber o que estava acontecendo. Jesus havia parado, ele olha para cima e ele chama Zaqueu pelo nome. Impressionante dessa história, desse ponto da história, é que Jesus, ele também conhece o seu nome. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem em sua cabeça. Ele sabe o que vai no seu coração, na sua mente. Ele te conhece profundamente. Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Ele foi a Jericó naquele dia à procura de pessoas sinceras, à procura de pessoas que estavam dispostas a entregar o seu coração. E Zaqueu foi uma daquelas pessoas que decidiram entregar o coração a Cristo. Última chance. Quem sabe aquela seria a última esperança de Zaqueu, e ele não deixou passar. Ele agarrou essa chance e foi ter um encontro com o Mestre. E nós podemos ler a partir do verso 7. Muitas pessoas murmuravam: o que é isso? Onde já se viu agora na casa de Zaqueu? Um pecador? E Jesus então vai à casa de Zaqueu. Zaqueu se arrepende daquilo que havia feito, e ele decide dar o quê? Metade de tudo que ele tinha aos pobres. E ele ainda diz: se eu roubei alguém, e ele sabia disso, eu vou restituir 4 vezes mais. E essa história termina. Então Jesus lhe disse, o verso 9: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Naquele dia houve salvação naquela casa. Zaqueu entendeu a verdadeira mensagem. Irmãos, Jesus ele está passando ainda hoje, exatamente na hora sombria que o mundo está vivendo. Quando você liga a televisão, você lê o jornal, abre, quem sabe, a página da internet, você vê muitas coisas tristes acontecendo e você se pergunta: por quê? Até quando? E parece que é muito cômodo quando a nossa vida está bem, eu tenho um bom emprego, eu recebo um bom salário, quem sabe eu não tenho problemas de saúde, e para você está tudo bem. Mas você só começa a perceber que você não é deste mundo quando bem próximo de você precisa acontecer algumas coisas. E quem sabe vem uma doença na família, um ente querido, quem sabe, perdeu a sua vida. Ou então você fica desempregado, é uma crise no casamento. Só aí você vai perceber que você não é desse lugar. Enquanto estiver tudo bem para nós, é difícil você se lembrar disso. Queridos, cada dia é o seu último dia.
Cada dia é a última chance. Você deve renovar a sua salvação diariamente. Ela está à disposição, mas precisa ser diário. Eu não sei o que pode acontecer com você ao sair daqui amanhã, durante a semana. Queira Deus que todos nós tenhamos vida até o seu retorno. Mas naquele momento, Zaqueu entendeu a verdadeira mensagem. Será que a sua casa ainda é a Jericó das tradições? Como naquela época, muitas pessoas ficavam preocupadas apenas com a tradição e se esqueciam do Messias que estava ali passando pela cidade. A única vez que Jesus passou ali. Será que a sua casa ainda é a Jericó do conforto, do luxo, da ostentação, do poder, dos pecados dos homens, do eu acalentado? Ao passar hoje, Jesus convida: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você precisa abrir a porta do coração para que Jesus possa entrar. 24 de março de 2015. Se você é bom de memória, você vai se lembrar de uma história. O avião da Malaysia Airlines estava seguindo para o seu destino, e ali nos Alpes franceses aconteceu algo que chocou o mundo. O copiloto decide agora fazer algo inusitado, que ceifou a vida de muitas pessoas. Andreas, o copiloto daquela aeronave, às 10h32, assume o controle da aeronave porque o piloto se ausenta da cabine, quem sabe para ir ao banheiro. Às 10h32, o capitão pede para que esse moço controle a aeronave e programe já o voo dela. E ele, quando volta à porta, ele começa a gritar desesperadamente para que abra a porta. Ele quer assumir o controle daquela aeronave. Abra a porta. Ao fundo é possível ouvir os gritos dos passageiros desesperados, porque sabiam que ali tinha alguma coisa errada. Às 10h35, quando o avião ainda estava a 7.000 metros de altura, a gravação registrou ruídos metálicos fortes contra a porta da cabine, como se ela estivesse sendo golpeada por um machado. E gritos de passageiros ao fundo. 90 segundos depois, a 5.000 metros de altura ainda, um novo alarme é ativado e é possível ouvir o piloto gritar: abra essa maldita porta. Às 10h38, ainda a cerca de 4.000 metros de altura, é possível ouvir a respiração do copiloto, que não diz absolutamente nada. Às 10h40 daquele dia, o aparelho toca a montanha com a asa direita e de novo são ouvidos os gritos dos passageiros, os últimos sons registrados pela caixa preta. Desesperadamente o piloto pede para que abra a porta. Abra a maldita porta, eu preciso entrar, assumir o controle. Olhando para essa matéria, para essa reportagem, é possível tirar uma lição extraordinária para a vida, para a minha vida, quem sabe para a sua vida. Apocalipse 3, verso 20, você pode abrir esse texto. Tem algo que você precisa conciliar com essa história. Apocalipse 3, verso 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas qual que é o detalhe aqui? Quem tem que abrir a porta? E parece que naquele momento as pessoas ali desesperadas, tentando gritar para que aquele homem abrisse a porta do avião, da cabine de comando, não fizeram sentido algum, e 150 pessoas morreram naquele dia. Jesus hoje está dizendo para você: filho, por favor, abra a porta. Abra a porta do seu coração, eu quero entrar. Você não percebe que você está caindo? E vai ser muito ruim, você pode morrer. Abra a porta, eu quero entrar e governar a sua vida. E a gente reluta e reluta para abrir a porta. E o que falta será para que Deus possa entrar e assumir o comando? Quando eu tento controlar a minha vida, as coisas vão de mal a pior. A oportunidade que você tem nessa noite é olhar para a história de Zaqueu e saber que ele agarrou a sua única oportunidade de salvação, sua última chance. E você, quem sabe, pode estar tendo hoje aqui a sua última chance. E eu quero finalizar contando mais uma história. A história, você pode já até ter ouvido essa história. A história conta de que um professor, em uma sala de aula, um professor muito esperto, ele sempre pregava ali uma lição aos alunos a cada aula. E os alunos ficaram curiosos assim com a sabedoria desse professor.
E então, toda a sala de aula, estou vendo o professor Gabino aqui, tem um aluno muito esperto, né? E eles então pensaram assim, nós temos que enganar o professor. Hoje nós vamos pegar o professor. Combinaram entre eles então, e no outro dia, decidiram que seria aquele dia de pregar uma peça no professor. E eles então pegaram uma gaiola, um pássaro, levaram para a sala de aula, e o professor entrou na sala, percebeu que ali havia alguma coisa errada. A movimentação estava diferente. E o aluno então, todo astuto, chegou ao professor: professor, quero saber se você sabe o que nós trouxemos hoje na sala. Logo o professor viu ali uma gaiola e falou: você trouxe um pássaro muito simples. Ah, professor, mas o rádio, você está vendo a gaiola aí? E o aluno então começa a se aproximar ali ao professor, com as mãos para trás, e ele agora chega na pergunta final, e ele diz: professor, que eu trouxe um pássaro, está muito fácil, você sabe que eu tenho um pássaro aqui em minhas mãos, mas a lição de hoje, a pergunta de hoje é a seguinte: o pássaro que eu tenho em minhas mãos, ele está vivo ou ele está morto? E agora? Se aquele professor respondesse aos alunos que o pássaro estava vivo, simplesmente ele apertaria com toda a sua força ali o pássaro e mataria aquele pássaro. Se o professor respondesse está morto, ele abriria sua mão e o pássaro voaria livremente. E agora o que responder aqueles alunos? O professor então, com toda a calma, sabedoria, olhou para aqueles alunos e disse: filho, se o pássaro que está em suas mãos está vivo ou morto, eu não sei, mas a decisão está em suas mãos. Impressionante, né? A decisão está em suas mãos. E de novo eu consigo aqui tirar uma lição para a minha vida, de que para abrir a porta do coração, deixar Jesus entrar e governar a vida, está em minhas mãos a decisão. O que falta então? Só falta eu decidir e abrir e deixar Jesus comandar a minha vida. É muito simples, mas a gente reluta e não é fácil. É simples, mas não é fácil. É um conflito diário. Queridos, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês nessa noite é que, assim como Zaqueu não desperdiçou aquela última oportunidade, que você também, durante essa semana que inicia hoje, não desperdice as oportunidades que Deus dá a você. A principal delas é a salvação, que está à nossa disposição. Mas você é quem precisa abrir a porta. Você precisa decidir. Que você possa, nessa noite, ao sair daqui, ir para a sua casa, deitar a sua cabeça no travesseiro, lembrar dessa mensagem e pedir que Deus te ajude e me ajude a colocar em prática durante toda a semana e a partir de agora. Cada dia nós precisamos nos entregar a Cristo, pois pode ser a última chance. Lembre-se que a decisão está em suas mãos. Esse é meu desejo, a minha oração nessa noite. Que você possa sair daqui cheio do Espírito Santo e que você possa ter uma semana abençoada ao lado de Cristo. Amém?